Seja bem-vindo, né? Todos que estão chegando e quem quiser compartilhar pode ficar à vontade. Hoje eu vou dar continuidade sobre a live e sobre gestão do tempo, né? Vou esperar alguns amigos entrarem para que eu possa dar início. Se você já entrou aqui, pode pegar esse compartilhar, enviar para amigos, no grupo da família, no grupo de colegas, para várias pessoas, para poder participar dessa live que vai ser bastante interessante para que a gente possa entender um pouquinho de como a gente pode utilizar bem o tempo devido, né? Então, antes de tudo, quero começar com oração. Senhor, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Se faz presente, que o Teu Santo Espírito me dê a sabedoria devida, da qual eu possa ministrar a esse tempo oportuno. E que o Senhor possa alcançar a vida de cada um que vai entrar aqui, que vai entrar depois também. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Desde já eu agradeço a vida de cada um que vai se fazer presente neste lugar e que está por vir depois também, pois vai ficar gravada. Desde já tenho que deixar algumas informações que a colega Merilan, né, uma irmã muito querida, não vai poder estar presente hoje nessa live devido a algumas situações que aconteceu na vida dela, na família dela, enfim. Mas eu fiquei comprometida de continuar ministrando a live de hoje, né? E já tô vendo que algumas pessoas já estão entrando. A live hoje realmente vai estar bem pesada, até o pastor Evaldo tá aí. Então, vai ser muito bom. Um dos pontos muito importantes que eu vou mencionar hoje, que é falar sobre anotações e sobre se programar. E uma das coisas mais importantes que está baseado no livro de Eclesiastes capítulo 3, onde ele fala sobre o tempo. Ele diz que Eclesiastes capítulo 3, ele diz que há tempo para todas as coisas. Ele vai dizer que há tempo de plantar, tempo de chorar, tempo de abraçar, se afastar de abraçar. Então, existe algo chamado tempo que Deus entregou tanto para o rico como para o mendigo. E para todos dois, o tempo é o mesmo. O tempo é de 24 horas. E uma das coisas importantes para nós que estamos e vivemos num tempo chamado Cronos, um tempo que tem 24 horas por dia, duas coisas é importante eu aprender a fazer. A primeira é se programar. Se programar dentro do tempo que eu tenho. E a segunda é fazer anotações. Tem um ditado muito conhecido de um colega que por essa semana me lembrou, que ele disse que passarinho que acorda cedo bebe água limpa. E é uma extrema verdade. Porque muitas das vezes a Bíblia vai falar sobre isso. A Bíblia vai relatar de que é necessário que eu e você aprenda a administrar o tempo, aprenda a acordar cedo, aprenda a desenvolver dentro dessa busca de continuar buscando a Deus uma certa espiritualidade, mas também uma gestão de tempo, um certo cronograma. Então, é por isso que Salomão, alguns momentos na Bíblia, ele vai dizer que tudo é vaidade, correr atrás do vento, correr atrás de coisas que são que não tem um certo preço para ele, né? Mas voltando sobre se programe e outro ponto sobre anotações, eu peguei uma base bíblica lá em Provérbios, capítulo 4, do versículo 7 ao 9, que ele diz assim: o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria, e sim, com tudo o que possuis adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará, se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará. É tão interessante que Salomão, ele vai dar duas coisas interessantes. No versículo 7 ele vai dizer: adquire sabedoria. E com tudo que possuires. Por que adquirir sabedoria? Porque existe uma necessidade do meu coração de aprender e de buscar mais de Deus. Não com tudo que é aquilo que eu não tenho. Mas ele diz principalmente com aquilo que eu tenho, com aquilo que você tem. Ele diz: continua buscando. Pois ela te entregará na tua cabeça uma coroa de graça.
E é tão interessante que a Bíblia vai falar vários tipos de coroa, né? Mas principalmente uma coroa de graça. Por quê? Porque eu procurei entender pela Bíblia e eu vejo que mesmo o apóstolo Paulo sendo separado por Deus, né? Deus, ele fez a parte dele, mas o apóstolo Paulo também fez a parte dele. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele cresceu aos pés de Gamaliel e gastou um certo tempo para buscar ali crescer e desenvolver a sua não somente espiritualidade, mas principalmente ali a lei, porque ele passou muitos anos estudando a lei. Quando ele tem um encontro com Jesus, o que eu mais percebo no Novo Testamento, no livro de Atos, é que o apóstolo Paulo, ele é um dos que mais falou sobre a Bíblia, que mais cresceu nessa busca tanto de espiritualidade, principalmente na base de conhecimento, quando ele está de frente ali com grandes pensadores e homens daquela época, em Roma, em Atenas, ele começa a falar sobre o Deus desconhecido, né? Então, não existia ali somente o poder de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, mas principalmente um espírito de sabedoria, né? Por isso que Salomão vai dizer, olha, adquire com o quê? Com tudo que você tem. Porque adquire com o que eu tenho? Porque aquilo que eu não tenho é aquilo que eu vou buscar. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24, ele diz assim: não sabeis que vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a coroa incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto e não com desesfriando golpes no ar, mas esmurro meu corpo, reduzindo a escravidão, para que, tendo pregado outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele diz que ele mesmo tem uma certa disciplina, ele mesmo tem um estilo de metas, ele mesmo procura desenvolver uma forma de buscar a Deus, de crescer dentro dessa disciplina que é importante. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer que se programa de uma tal forma como um atleta. Porque ele dá um exemplo de um atleta. Isso é tão interessante trazer para os dias de hoje, porque um atleta, ele está sempre se disciplinando, sempre acordando cedo, sempre procurando manter as metas, sempre procurando estar de uma tal forma que se mantenha no mesmo ritmo, para que isso venha trazer para ele melhorias. Então ele continua se mantendo na pista. Uma das coisas que eu já li em muitos livros é que o importante não é quem chega primeiro, mas o importante é se manter nesse primeiro lugar. E se manter em primeiro lugar vai requerer de mim e de você uma certa disciplina. Então a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai escrever a carta a Efésios e também em Timóteo e Tessalonicenses, ele vai escrever para Timóteo e ele diz que nós fomos chamados e regimentados para a guerra. E ele vai dizer que nós fomos alistados de uma tal maneira que devemos manter um ritmo para que possamos continuar perseverando naquilo que Deus nos chamou e nos separou. Alguns dos problemas que eu vejo hoje dentro do ministério é que muitos não fazem o que a Bíblia manda fazer. Muitos não se dão uma certa atenção às disciplinas espirituais. Muitos não se programam para entender como é que funciona o seu estilo de vida. Muitos nem se conhecem para entender como é que pode crescer espiritualmente, o que precisa ser melhorado. Acham que vai crescer de uma maneira totalmente divina e sem ser de verdade, se sentar e começar a estudar a Bíblia e fazer as suas anotações. Por que eu disse que um dos pontos mais importantes também é se programar e fazer anotações? Porque no momento que eu me programo, existe uma coisa chamada metas. E eu uma vez assistindo as lives da Natália Cury, a dona do canal da Me Poupe, uma mulher que é envolvida em empreendedorismo, ela vai falar sobre metas e ela vai dizer que nas metas existem três coisas. Existem metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Uma das coisas mais absurdas que eu vejo que não se acontece é quando você vira o ano e algumas pessoas no início do ano dizem que vai estabelecer uma meta de ler a Bíblia tantas vezes, ou vai estabelecer uma meta, seja lá para fazer qualquer coisa.
Só que traz isso para um fora de total da sua realidade, uma coisa que não existe. Só que existe, como ela disse, metas de curto, médio e longo prazo. Eu preciso criar metas da qual estão dentro da minha realidade. No momento que as metas não estão dentro da minha realidade, logo não vai funcionar. Porque eu estou apenas me iludindo a mim mesma, achando que aquilo vai funcionar, da qual não vai. E é tão impressionante que quando eu estabeleço metas da qual estão dentro da minha realidade, tudo vai fluir, tudo vai funcionar. Por quê? Porque eu estou construindo metas de curto, médio e longo prazo que eu sei que vou alcançar. Uma das coisas mais absurdas que eu vejo é as pessoas que fazem parte do ministério, que não constroem metas, que não se programam, que não fazem anotações e que acham que tudo é somente espiritual. E não é. Porque você vai ver que quando a gente está lendo a Bíblia na Nova Aliança e o apóstolo Paulo começa a passar pelas regiões e vai levantando ministros, você vai ver que a Bíblia não vai mostrar por um certo tempo que ele não está levantando ninguém, ele não está separando ninguém para tomar ainda conta de uma igreja. Por quê? Porque não tem ninguém maduro o suficiente para começar a tomar conta de algo. Então é por isso que mais na frente o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, a única preocupação que eu tenho é com a igreja de Cristo. Então ele não vai colocar ninguém pequeno, ninguém como uma criança para tomar conta, porque ele vai dizer que criança precisa de leite. Então o apóstolo Paulo entende e vê isso quando chega na igreja de Coríntios, que entendia que muitos lá eram como crianças que estavam fazendo contenda por N coisas. Quando eu leio a carta de Coríntios, eu percebo nitidamente que a igreja de Corinto era como pessoas que não têm metas, que não se estabelecem, que não se programam. Assim é a vida de muitos ministros. Querem ganhar o mundo, querem ganhar as nações, mas não fazem nem o básico. Não senta, não estuda, não lê, não faz anotações, não se programa, que é o básico. E eu acredito que quando Deus lhe confia um chamado, é como também, para que isso comece a florescer, eu acredito que o chamado já começou dentro da sua casa. No momento que você sabe cuidar da sua casa, no momento que você sabe cuidar dos seus filhos, no momento que você sabe cuidar do seu casamento, Deus já está ali observando como é que você está se relacionando com tudo aquilo que você já tem. Porque com certeza que se você tomar muito bem conta da sua casa, com certeza você vai tomar muito bem conta das coisas de Deus. Porque você sabe que aquilo que é de Deus não é seu e com certeza você vai dar o seu melhor para que o coração dele venha a se agradar. E por isso que eu digo que é importante anotar. Tem um livro de Tony Cook, que ele fala, na capa do livro, ele vai dizer Em Busca de Timóteo. E o coração de todo pastor está aí. Está sempre em busca de um Timóteo. Está sempre procurando buscar pessoas que ele possa disciplinar, que ele possa fazer essa pessoa crescer, pessoas do qual possa aprender com ele e que possa também influenciar a outros, né? Tem um livro que eu estou lendo há pouco tempo sobre liderança e uma das coisas que mais o livro fala é que uma das coisas de um líder que ele tem que fazer bem feito não é aprender a começar a liderar outros, mas aprender a liderar a si mesmo. E é por isso que eu gosto quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, ele vai falar do versículo 24 ao 27, ele vai chegar um momento que ele vai dizer, esmurro o meu corpo, reduzindo a escravidão, para que tendo pregado outros, não venha eu ser desqualificado. Por que ele vai dizer, esmurro o meu corpo? Porque eu tenho metas, porque eu tenho disciplina, porque eu preciso ser um modelo. E é impressionante quando você é modelo, todos os olhos estão voltados para você. Por mais que você ache que ninguém está lhe vendo, todo mundo está lhe vendo. Por mais que você ache que não está influenciando ninguém, com certeza você vai estar influenciando alguém. É tão interessante que quando você olha para a vida de Davi, você vai ver que Davi, mesmo depois que Samuel entra na casa dele e derrama sobre ele aquilo que estava sobre Saul, ele volta e continua servindo o pai da mesma forma. Então, uma das coisas que eu vejo quando a gente é ministro, quando a gente está separado para Deus, é o coração. É importante perceber isso, porque quando eu me programo, quando eu faço minhas anotações, quando eu me dedico a Deus, quando eu construo minha disciplina, quando eu procuro deixar a gestão do meu tempo passar de uma maneira que fique totalmente refinada, porque isso tanto vai me ajudar
para a minha vida secular e também para a minha vida espiritual. Não estou dizendo que existe uma parede que divide o secular e o espiritual, não. Tudo isso é uma coisa só, mas que existe uma certa disciplina, uma certa gestão do tempo que vai facilitar a minha caminhada. Porque eu acredito que ser espiritual é ser sobrenatural no natural. É você aprender a ser usado por Deus de uma maneira sobrenatural no natural. Não é você ter um momento, não é você estar na igreja, que quando você está na igreja você é sobrenatural. Não, você é sobrenatural no natural. E eu vejo muito isso claro na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lógico que ele é um exemplo de perseverança, um exemplo de um homem que não se deixou abater por nada, um homem que aprendeu a se humilhar para poder continuar pregando o evangelho, coisas das quais a gente não se vê hoje mais, né? O que se vê hoje dentro, infelizmente, de algumas coisas é o orgulho. E uma das coisas do qual agrada o coração de Deus, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, é a humildade. Salomão diz uma coisa interessante, que ele diz que a altivez procede a queda, mas a humildade é a honra, né? E é muito bom quando você tem um coração humilde, porque é aquilo que agrada o coração de Deus. Quando você gera humildade, quando você anda em humildade, você não está preocupado com o público, você não está preocupado com aplausos, porque você não são esses tipos de coisas que faz com que você continue caminhando, continue perseverando, continue avançando. Não, essas coisas sempre vão voltar para Deus, porque é aquilo que não podemos tomar para nós, né? Aquilo que a glória sempre vai ser de Deus. Então os aplausos, os elogios, tudo vem de Deus, tudo que vem para nós tem que ser voltado para Deus, né? Uma das coisas que eu falei sobre anotar, por que anotar, né? Por um tempo, no início da minha fé, eu comprei um Kindle, né? E eu prego a palavra do Kindle para todo ministro. Eu acredito que todo ministro, sim. Existe uma necessidade do ministro aprender a querer ler, né? Ainda, infelizmente, no Brasil, ainda existe poucas pessoas que têm esse prazer na leitura, esse deleite nesse labor de tanto querer anotar como querer sentar para estudar. Ainda existe essa resistência, né? Mas o anotar é tão importante, porque no momento que eu vou ser chamado ou recebo algum convite para começar a ministrar, quando eu pego o ritmo de estar anotando, eu consigo ter uma facilidade maior de construir esboço, de continuar se lembrando das passagens da Bíblia. Quando se tem uma certa dificuldade, o anotar faz com que você volte para ver o quanto você já amadureceu na sua montagem do seu esboço, na forma de você ministrar, na forma de você construir um texto. Será que aquela mensagem que eu estou passando, será que ela tem uma introdução, desenvolvimento, considerações finais? Será que ela tem uma conclusão? Existe toda um certo pretexto todinho para construir a história. E uma das coisas que a gente menos vê, na verdade, é isso. É uma construção de uma mensagem que vai ser pregada ali. Porque não é somente eu ir lá, mas o importante é eu poder ministrar o ponto do qual a pessoa receba aquilo que eu estou ensinando. E isso é anotar. Quando eu estou anotando, eu estou sempre trazendo a memória, eu estou sempre reforçando a minha mente para que eu possa continuar voltando àquilo que eu estou escrevendo. Eu amo anotar, eu tenho muitas coisas anotadas, e não somente de livros evangélicos, né? Como um dos livros que eu mais leio é os livros do Kenneth Hagin. Sempre estou voltando para esses livros, porque é uns livros que traz uma certa ajuda a desenvolver uma certa espiritualidade, uma certa maturidade no seu conhecimento. Como o Salomão diz, né? Procura adquirir sabedoria com tudo que possuis, né? Uma das coisas que eu mais ganhei, que mais ganho até hoje, é livro. E também sempre faço anotação, sempre estou riscando o livro. Por que eu digo que é importante anotar, é importante se manter no ritmo de leitura? Porque quando você lê, você vai melhorando a sua forma de falar, a sua forma de escrever, sua forma de poder compreender o texto, aquilo que você está lendo, você vai ficando mais enriquecido no seu vocabulário.
Quando eu comprei o meu Kindle, era um tempo do qual eu estudava muito e Deus me deu um tempo que eu digo que ele não dá a muitos, ou se dá, muitos não fizeram o que eu tenho feito, né? Mas Deus me deu uma coisa chamada tempo e que eu gastei e investi esse tempo estudando e lendo muito. Então hoje, por eu ter um Kindle, eu leio dentro do ônibus. Sempre quando eu estou indo para a faculdade, eu consigo botar um fone de ouvido, ouvir uma música de fundo e continuar lendo. Tem gente que precisa de um ambiente parado, paralisado, para poder começar ali a ler. Mas na forma com que se eu for esperar para que eu tenha um momento, para que eu possa começar a ler, eu acredito que esse momento nunca vai acontecer. Então eu aprendi a continuar fazendo as coisas em meio às circunstâncias que vão aparecer, em meio às diversidades, em meio às lutas. Eu continuo lendo, porque para mim não importa o que está acontecendo ao meu redor, o importante é qual é o meu objetivo daquele dia. E quando eu falo sobre gestão de tempo, é importante eu frisar de que o tempo, para mim, está estabelecido em produção. O que eu fiz para aquele dia? O que deu certo? O que não deu? E vai alternando conforme os seus dias. Porque as minhas semanas são diferentes, são apertadas, devido a muitas atividades, né? Como eu sou estudante de Ciências da Religião pela UERN, né? Faço licenciatura, né, de forma presencial e também faço teologia EAD pela Uninassal. Então, assim, eu tenho 2 faculdades, eu tenho hoje uma vida totalmente mais agressiva, eu vou dizer assim, em forma de leitura, em forma de... As demandas são, com certeza, bem maiores, mas eu ainda continuo vendo e mantendo a forma de leitura da qual ainda funciona. Hoje, eu procuro ler nos pequenos tempos que eu tenho, sem que eu possa deixar esse tempo passar despercebido. Desde o começo do ano de janeiro até agora, já tenho lido 32 livros. Exatamente isso, 32 livros. Então, assim, a Bíblia, continuo lendo a Bíblia todos os dias. Todos os dias eu leio a Bíblia. Como eu já tenho dito, eu leio a Bíblia por livros, faço anotações na Bíblia, né? Então, assim, eu procuro ver a forma para mim que funciona. Porque a minha forma que funciona para mim, talvez não funcione para o outro, né? E eu tenho essa facilidade de multitarefa. Eu aprendi que eu funciono embaixo de pressão, eu sei dar conta de várias coisas funcionando ao mesmo tempo. Então, para mim, isso é importante. Para mim, o perder tempo é uma coisa que às vezes eu digo que hoje vai ser um day off, que é um dia off, um dia sem nada, um dia sem leitura. E às vezes começa até sendo ali pelo dia, geralmente no domingo, mas quando chega ali pelo finzinho da tarde, que o sol tá mais frio, eu começo lendo minha Bíblia, eu começo vendo uns livros que eu preciso ler. Então eu vou anotando e gestando o tempo de como é que aquilo vai funcionar para mim de maneira que se torne leve, não pesada, porque o importante é isso, é eu construir uma gestão de tempo para mim que faça funcionar. A Carol Basso, a esposa do Ângelo Basso, ela tem um curso, né, voltado para a gestão de tempo. É uma das coisas que ela mais me impressiona. E ela tem uma tabela, e depois eu vou trazer aqui antes de finalizar essa live. Nos últimos dias da live, que eu acho que ainda vai ter umas 3 lives para frente, que ela vai falar sobre os 10 ladrões do tempo. Né? E um dos ladrões do tempo que mais tem tomado esse tempo, e eu vou dizer esse tempo de uma maneira para o crente, voltado para o crente, porque é o público do qual estou falando, é a forma do celular. O celular tem sido uma ferramenta muito boa, mas da mesma forma tem também sido uma ferramenta muito danosa quando eu não aprendo a ter uma certa disciplina. Como o apóstolo Paulo diz, ele diz: esmurro o meu corpo, para que tendo pregado o outro, não venha eu ser desqualificado. Por que ele diz esmurro o meu corpo? Ele diz, porque eu também tenho vontades. E justamente ele está falando isso, eu esmurro o meu corpo porque eu também tenho vontades. Então ele está falando sobre uma disciplina que ele tem que se manter, sobre uma gestão do tempo que Deus entregou a ele para cumprir uma missão que também existia um certo tempo a ser cumprido. Assim como Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus passou 3 anos para poder estabelecer o reino do Pai aqui na terra. Então Jesus tinha, de forma
pedagógica, eu vou dizer assim, um tempo, a gestão do tempo, como tudo funcionava para ele. Ele entendia como é que o tempo que ele tinha e o que ele tinha que fazer. E eu acho que o interessante é isso, é quando você estabelece aonde é que você quer estar aqui há tantos anos. Pô, se eu quero estar aqui, se eu quero ser um dos ministros muito bem sucedido, eu tenho que começar a fazer hoje coisas da qual aqui a 10 anos, numa meta de longo prazo, daqui a 10 anos eu possa começar a colher desse fruto. Eu gosto de uma coisa que Eclesiastes capítulo 13, ele vai dizer, que ele diz, há tempo de plantar e tempo de colher. Mas só que quando você planta, não é que você vai colher daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque no momento que você está plantando, a primeira coisa que vai acontecer não é o fruto, não é que vai começar a gerar fruto. A primeira coisa que acontece de forma bem simples, que acontece e fácil de se entender, que quando você está plantando, é a raiz que vai começar a crescer. Então é por isso que quando você está plantando, literalmente você vai crescer primeiro para baixo. Primeiro as suas raízes vão crescer para depois começar a dar fruto. Então não é que eu estou plantando e que eu vou colher amanhã. Primeiro eu vou plantar e as raízes vão crescer e depois é que vai começar a dar fruto. É então interessante que isso é muito clichê de se ouvir, porque todas as pessoas acham que já está plantando e já vai colher, né? Mas o colher ali existe uma forma de tempo, existe um tempo. E Deus fala sobre 2 tipos de tempo. Ele fala de um tempo Cronos e fala de um tempo Kairos. E é muito interessante isso, porque existe, eu chamo de uma janela de oportunidade, uma janela de um Kairos de Deus. Tem coisas que para mim, para você, pode levar um certo tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, para que algo venha acontecer. Mas existe um certo tempo dentro do tempo Kairos de Deus, que eu chamo a janela de Kairos, que é algo que Deus pode liberar uma palavra e coisas que poderia durar 1 ano, 5 anos, 2 anos, aconteça em menos de 3 segundos, 5 minutos, 10 minutos de uma conversa, porque existe ali uma janela de oportunidade dentro de um tempo Kairos de Deus e um tempo específico para se cumprir. Eu vejo isso no livro de Esther muito claro, quando o tio de Esther, Mordecai, chega para ela. Eu vejo isso muito especificamente sobre essa gestão de tempo, porque Esther passou por um tempo de preparo, assim também como José no Egito, né? Passou por um tempo de preparo, um tempo de amadurecimento, um tempo de se estabelecer aonde os lugares do qual era uma janela de oportunidade ali. Porque às vezes as circunstâncias que eu estou não mostra muitas vezes uma janela de oportunidade. Mas às vezes é aquelas circunstâncias que não é agradável que vai gerar um Kairos, que vai gerar uma porta, uma janela de oportunidade, uma janela de Kairos ali, do qual Deus vai trazer algo sobrenatural para ser destravado. Eu vejo muito isso nítido no livro de Esther, quando o tio de Esther diz para ela, olha, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para viver um tempo oportuno como esse, foi para isso que Deus te chamou, ou seja, ela foi levantada para um tempo específico, para uma janela de Kairos que Deus já estava preparando. É por isso que existe uma necessidade, quando o apóstolo Paulo vai dizer que eu e você existem vários tempos de se preparar, tempo de ser criança, tempo de amadurecer. Ele vai falar do tempo que ele era menino e vai falar agora que ele é maduro na fé. Então existe esse tempo, essa maturidade, essas metas que é necessário se estabelecer para poder alcançar muitos objetivos. É tão interessante que eu sempre digo para mim, carrego uma mensagem de que eu tenho que ser melhor o ano que está por vir sempre do que antes o que eu já vivi. Porque eu carrego muito bem isso frisado na minha mente. Porque eu acredito que eu e você sempre estamos buscando avançar, sempre estamos buscando crescer. Então, a pessoa que ela tem sede de conhecimento, sede de aprender de Deus, ela sempre vai estar querendo amadurecer dentro dessa janela chamada tempo. Porque tem coisas que você tem que fazer hoje que quando você tiver 50 anos, 60 anos, você não vai ter como fazer. Então existe uma necessidade de você dar o gás hoje, enquanto tem um dizer, né, que as pessoas dizem, olha, faz enquanto ainda há tempo.
né? Porque muitas vezes a gente quer correr enquanto ainda não temos mais tempo. Às vezes a gente quer fazer coisas da qual o tempo já está se esgotando e não se tem mais saúde como se tinha há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Então é por isso que existe uma necessidade de você dar o gás hoje, de você querer construir uma gestão de tempo, assim como um professor que vai dar aula dentro de uma sala de aula, ele vai estabelecer o que ele vai fazer ali com 2 horas relógio para dar aula para o aluno. Ele vai ter que se estabelecer o que ele vai passar, o que ele vai fazer ali. Então ele vai fazer com que a aula funcione dentro da forma de gestão de tempo que ele estabeleceu ali. E isso é importante, muito, muito importante para o crente. Por quê? Porque o crente, ele acha que Deus está sempre do lado dele, que uma das coisas mais fáceis que eu pude entender é que o relógio não é crente e que um dia eu e você também vamos envelhecer. Então o tempo de amadurecer, o tempo de buscar Deus, o tempo de crescer em maturidade é hoje, é agora. Não é daqui a 10 anos, 5 anos, não. Daqui a 10 anos eu quero estar bem melhor do que eu estou hoje, né? Eu carrego sempre isso. Em Provérbios capítulo 4, versículo 18, Salomão diz uma coisa interessante. Ele diz, olha, mas a vereda do justo é como a luz de aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa vereda, eu fui dar uma olhada, eu já sabia que a vereda significa caminho, mas um caminho estreito, né? É como Jesus disse, olha, eu sou a porta, eu sou o caminho, né? Essa luz de aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, é porque ele fala sobre uma forma de progresso, uma forma de crescimento, uma forma que está melhorando mais e mais, né? De fé em fé, de glória em glória. Então, assim, sempre, todas as vezes que você for ler a Bíblia, você vai ver que tem pessoas que estão sendo discipulados por outras e que estão em certo crescimento, em um certo desenvolvimento de aprender mais e mais. Que nem sempre, não é porque eu sou um líder ou você é um líder que a gente vai saber de tudo, mas existe uma necessidade de um coração de estar numa posição de humildade, de querer aprender, né? De querer ser como criança. Eu estou aqui com sede de aprender. Eu preciso aprender, né? E a gente não aprende só falando, mas principalmente ouvindo. E eu vou encerrar com isso, em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que ele vai dizer, olha, a luz do justo é como a aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Por que até ser? Porque não é. Porque ainda não é. No tempo presente, porque ainda não é. Todas as pessoas que quer uma maturidade, que quer um crescimento, que quer desenvolver dentro do evangelho, que quer desenvolver dentro do seu trabalho, ela vai seguir esse crescimento, ela vai fazer por onde buscar, ela vai fazer por onde se sentar, ela vai fazer por onde escrever, ela vai fazer por onde continuar melhorando aquilo que ela já sabe. Então, isso é anotar, isso é você aprender a fazer gestão do seu tempo. Isso é você aprender a estabelecer metas, se programar e procurar fazer coisas como o apóstolo Paulo vai dizer. Ele diz, olha, muitos correm de uma tal maneira buscando uma coroa incorruptível. Aí ele vai dizer para a igreja, olha, mas nós corremos para uma coroa incorruptível, algo que não vai se corromper. Então Deus quer de mim e de você que nós corremos de uma tal maneira que o alcance. Porque o nosso alvo sempre vai ser Ele, e Ele vai fazer com que portas se abram, né? Ele vai fazer com que portas se abram para que eu e você, com o tempo que estamos passando, aprendendo, crescendo, desenvolvendo, porque vamos crescendo de uma tal forma que nem sequer nem percebemos. Mas as pessoas que estão nos ouvindo, ela vai ver o quanto você já cresceu, o quanto você já desenvolveu. Por quê? Porque ela está lhe ouvindo, porque ela está vendo. E é tão impressionante na vida de quem lê, eu digo de quem lê mesmo a Bíblia, porque no momento que você está ouvindo uma pessoa ministrar, você, só pelo ouvir, você sabe. Se você sabe mais do que quem está pregando ou se você não sabe. E isso é muito interessante, isso sempre acontece comigo. E pelas maiorias das coisas que eu já ouvi, infelizmente é difícil até falar, mas existem ainda muitos ensinos errados,
né? Existe, e isso são fatos, isso vem porque muitos estão pregando aquilo que estão ouvindo e não estão pregando aquilo que a Bíblia diz, né? Mas nós, como somos do Ministério da Palavra da Fé, temos um zelo de poder construir isso, construir discípulos do qual possa ter esse prazer, esse deleite de sentar e de ouvir, de fato, a Palavra de Deus e aprender a sentar e ter esse prazer pela Palavra de Deus, né? Desde já, eu quero agradecer a todos que esteve presente, que essa live possa chegar àqueles que não puderam estar aqui e que sejam muito enriquecidos e abençoados, né? Uma coisa eu aprendi que é melhor feito do que perfeito, né? E é como Salomão diz, a luz do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu agradeço por todos que participaram da live e até a próxima.